Uma jovem de 25 anos pediu para morrer e o Estado disse sim. Mas a pergunta não é essa. Ela queria morrer ou estava pedindo ajuda? Uma jovem espanhola de 25 anos passou pelo processo de eutanásia no mês passado. E a eutanásia é quando a morte é antecipada de maneira intencional, geralmente por uma pessoa que está em um processo de sofrimento intenso ou em vigência de uma doença incurável. Um procedimento proibido no Brasil. É quando a pessoa decide não viver mais e abreviar a sua vida. Em outras palavras, um suicídio assistido. Noélia Castillo vivia um quadro de paraplegia hidrocrônica após sofrer uma queda de uma grande altura que a deixou paraplégica. E desde os 13 anos passou por uma série de tentativas de tirar a própria vida. E em 2022 pulou de um prédio do 5º andar. E vamos discutir sobre esse caso hoje. Vou trazer aqui minha opinião como médico e ser humano e debater se foi correta ou não a liberação desse procedimento pela jurisdição da Espanha. Será que a eutanásia deveria ser liberada no Brasil? Será que para todo mundo? E lá no final do vídeo eu vou deixar a minha opinião se eu concordo ou não com a eutanásia. E já adianto, senhoras e senhores, que esse será um vídeo polêmico e difícil de abordar. Eu me chamo Kaique Ribeiro, sou médico clínico e vamos entender um pouco da história dela. Mas antes, se você não é inscrito no canal, vou te pedir para se inscrever, deixar aquele like. Eu sempre trago conteúdos sobre medicina, debato casos, discuto situações, para você aprender de alguma maneira que possa te ajudar algum dia. Noélia Castillo deixava para trás uma infância complicada, vinda de uma família desestruturada, que a levou a ficar temporariamente sob tutela do Estado. Então aqui a gente já toca num ponto bem chamativo, né? Porque para a família perder a guarda da criança para o Estado, esse é um ponto que se mostra completamente desproporcional na vida de uma pessoa. O quanto será que ela não sofreu? Ela sofreu uma série de abusos sexuais, agressões físicas. Isso são traumas que não são quantificáveis na vida de uma pessoa adulta. Agora imagina na vida de uma criança. Ela tinha 13 anos quando teve a sua primeira tentativa de tirar a própria vida. 13 anos. Para onde ela olhava era dor, sofrimento, violência. E a partir de então, ela mergulhou em uma depressão profunda e passou por uma série de tentativas de tirar a própria vida, sendo a de 2022 a que chamou mais atenção quando ela pulou do prédio do 5º andar e ficou paraplégica. Então, desde então, houve uma disputa familiar nos tribunais porque o pai da jovem se opôs a essa decisão judicialmente porque ela não queria perder a filha, alegando que ela não teria condições psicológicas de decidir sobre o processo de eutanásia, visto que ele alegava que ele estava doente mentalmente. Mas mesmo assim, a jovem continuou a disputar, obteve a medida legal pela jurisdição da Espanha. Então a eutanásia é permitida na Espanha desde 2021 para casos selecionados. O que eu quero dizer com isso? Então, pessoas com diagnóstico de doença grave ou incurável, como por exemplo uma pessoa que teve um AVC extenso e ficou acamada e não tem um prognóstico de vida e está sofrendo, uma pessoa que foi diagnosticada com esclerose lateral amiotrófica, aquela doença do Stephen Hawking, que é uma doença neurológica progressiva que afeta os neurônios responsáveis pelo movimento, pela respiração. E recentemente nós tivemos também o falecimento daquele ator de Grey's Anatomy, Eric Dane, com a mesma doença. Ou para pacientes com outras doenças, como câncer em estado terminal e etc. E na minha opinião, casos mais objetivos, mais claros, como esse, de interpretar a decisão de eutanásia de uma pessoa diante de um sofrimento desse que é interminável, que é incurável, é mais discutível, é mais aceitável. Então, em casos de sofrimento considerado intolerável, pedido voluntário, informado e reiterado, a pessoa tem que pedir novamente e pensar durante um tempo sobre essa decisão, avaliação por mais de um profissional da saúde, e o paciente precisa estar mentalmente apto para tomar essa decisão. E sobre a eutanásia, então sobre abreviar a vida versus o valor dela. Eu vou falar minha opinião aqui, mas eu também quero saber a sua, então escreve aqui nos comentários porque eu quero saber se você é a favor ou contra e por quê. Mas antes de dar minha opinião, a gente precisa entender uma coisa. Essa discussão não é nova, ela existe há séculos. E existem 3 linhas filosóficas de pensamento que eu vou te trazer aqui para a gente poder refletir sobre esse processo. E também vou te falar qual delas é a minha favorita, que se enquadra nesse caso da Noélia Castillo. Então, de um lado, nós temos Kant, que defendia que o ser humano nunca deve ser tratado como meio, mas sempre como fim. A vida tem valor absoluto, não pode ser descartada, nem pela própria pessoa. Então, se a vida tem um valor em si, abreviar ela seria negar esse valor. E aqui também cabe a visão das religiões, tanto do cristianismo quanto do espiritismo, visto que se Deus te dá a vida, só Ele pode tirar. E do outro lado, nós temos John Stuart Mill. Mill defendia a autonomia individual. Então, sobre si mesmo, sobre seu corpo e mente, o indivíduo é soberano. Então, nesse caso, se a pessoa sofre, se a pessoa perdeu qualidade, ela deveria escolher, porque é a vida dela. Se a vida pertence ao indivíduo, o direito de encerrá-la também a pertenceria. O que vai de encontro com o que Antônio Albunjara, uma lenda, dizia no programa que passava na Cultura, Provocações. A vida é sua, estrague-a como quiser. E essas duas últimas seriam linhas a favor da eutanásia. Mas aí agora entra a visão que me faz mais sentido, a de Viktor Frankl, o autor que escreveu Em Busca de Sentido, livro que trouxe suas experiências nos campos de concentrações nazistas, em que ele sobreviveu a eles. Então foi uma pessoa que
que viveu muitos sofrimentos. Um livro muito bom, inclusive, recomendo. E Frankl dizia: quem tem um porquê para viver suporta quase qualquer como. O sofrimento deixa de ser sofrimento quando encontra sentido. Talvez o problema nunca tenha sido a vida dela, mas o fato dela não encontrar mais sentido nela. E dessa maneira, ela não aguentava mais sofrer sem sentido. Isso foi o principal ponto da história, né, dessa espanhola que me chamou a atenção, porque como médico e ser humano, o que mais me deixa intrigado sobre o caso não é a eutanásia em si, né, mas é sim a sua aplicabilidade diante de um sofrimento psicológico, de um quadro depressivo, de uma pessoa de 25 anos que sim, possui um sofrimento que não é físico, né, é invisível, é emocional. Mas será que ela queria abreviar a vida dela mesmo? Ou será que ela estava pedindo socorro? Porque o projeto ficou tramitando em órgãos durante 2 anos. E em entrevista dela, eu vou deixar o link da entrevista dela aqui na descrição se você quiser assistir. Ela conseguia viver, ela tomava banho, ela dormia com dificuldade, mas conseguia dormir. Ela saía, ela se maquiava, ela até fazia as coisas, mas que ela tinha perdido a vontade de viver, que ela não tinha vontade de levantar da cama. Então não era um sofrimento físico, de dor, né, por estar numa cadeira, que levou ela a tomar essa decisão, mas sim um sofrimento psicológico. Mas você acha que se ela quisesse tirar a própria vida de fato, ela esperaria 2 anos decidirem por ela isso? Até porque com o histórico de tentativas que ela tinha de autoextermínio, assim que a gente chama em medicina, ela pulou do 5º andar de um prédio. Quem quer fazer isso de maneira efetiva, faz isso de outras maneiras. Então, a minha leitura da Espanha, para esse caso, que, diga-se de passagem, é extremamente complexo, foi equivocada. Porque será que foram apresentadas para ela todas as alternativas possíveis e cabíveis para o caso dela? Realizar um tratamento de uma depressão grave com os melhores terapeutas que eles tinham, melhores psicólogos, melhores psiquiatras, melhores clínicas de reabilitação. E aqui a gente entra em outro ponto, que é o acesso também, né? Quanto custa um bom psiquiatra? Quanto custa um bom psicólogo? Se você for pegar talvez um bom terapeuta, não todos, né? Não é uma regra isso, mas uma média de consulta de um psicólogo, um bom psicólogo, gira em torno de R$600 por consulta. Contando que a pessoa vai fazer uma média de 4 consultas por mês, isso dá um valor de R$2.400 por mês. Isso se não precisar de mais consultas durante a semana. Então, assim, nem todo mundo pode pagar esse preço. Aqui no Brasil mesmo, se você viver com um salário mínimo, puxa, a pessoa faz terapia e não come, a pessoa faz terapia e não mora, complexo isso. Enquanto as pessoas aqui no Brasil têm histórias parecidas com a dela e têm acesso aos melhores profissionais. E, gente, eu já vi de tudo nessa vida. Eu tenho 31 anos, mas eu já vi muita coisa. Eu me recordo de uma profissional da saúde que trabalhava comigo, uma jovem de 28 anos, que engravidou e sofreu um aborto ali próximo de 30 semanas de gravidez. E, cara, ela sofreu um trauma muito grande, né? Porque ela concebeu a gestação, né? Ela queria, ela desejava a gestação, né? Ela comprou roupas, ela montou o quarto e depois que ela perdeu o filho, ela entrou num processo de luto extremamente cabível para a situação, né? E aí ela passou por um terapeuta, não gostou, aí ela trocou e eu percebi que ela estava tendo várias crises de ansiedade durante o período de expediente, né? Eu não sabia por quê, eu sempre conversava com ela estava ansiosa, ansiedade, passava mal. E aí um dia que eu sentei com ela sozinho, conversando, ela me contou da história dela, falou dessa perda dela. E eu perguntei pra ela, né? Eu falei, puxa, mas por que você faz terapia? E ela falou, doutor, eu já fiz algumas vezes. E a última vez que eu fiz terapia, a psicóloga falou assim pra mim, puxa, toda vez que a gente faz a sessão, você sempre traz o assunto do seu filho. Já faz 1 ano que você perdeu ele. Você tem que superar. Esse luto já tá muito arrastado, não dá mais. E isso, nem preciso dizer, que acabou com ela. Como uma psicóloga diz para uma mãe que perdeu um filho, que existe tempo pro luto dela terminar. Não existe tempo pro processo de luto, pro processo de perda. E isso só gerou para ela mais trauma e mais dor. Então ela falou assim, puxa, não tem psicólogo que me ajude. E ela estava sofrendo. E eu vejo muitos casos semelhantes aqui no Brasil, infelizmente. Ela não fazia terapia, que era o que ia ajudar ela a processar, a entender melhor esses sentimentos e tudo o que aconteceu no passado, por conta de uma péssima terapeuta, que, na minha opinião, deveria trocar de profissão. Porque ela faz um desserviço à psicologia, né, sinceramente. Então, assim, fica pra você. Se você procurou um terapeuta e foi ruim, troca. Se você chegou no segundo e tá ruim de novo, troca. Se você chegou no terceiro, troque quantas vezes for necessário. Uma hora você vai encontrar um profissional bom, que vai ser atencioso, que vai ser empático, que vai ser humano, que vai ser profissional, técnico e vai te ajudar sim, né? Isso não serve só para terapeuta, psicólogo, mas serve para psiquiatra, para neurologista, para clínico, para médico de família, para qualquer especialista, para qualquer médico. Então, assim, não desista no primeiro, no segundo ou no terceiro que você for. Se você tem um quadro, por exemplo, de dor, foi um ortopedista, não deu certo, foi ortopedista, não deu certo. Cara, procure um médico bom, né? Troque especialidades, né? Às vezes está com dor, veja um ortopedista, procure um fisiatra, um médico da dor que vai te curar de uma maneira diferente. Enfim, fico revoltado. Mas voltando pra Noélia, será que ela teve a oportunidade de passar pelos melhores profissionais? Não sei. E, gente, a gente busca sentido na nossa vida
a vida inteira. A busca do propósito, do sentido, ela é dinâmica e ela acontece desde o momento que você nasce até o momento que você morre. E algumas vezes elas vão mudando ao longo da vida, ao longo do nosso amadurecimento. Conforme a nossa percepção sobre as coisas, sobre o mundo, vai mudando. E de tudo que aconteceu com a gente também. Então, em casos assim de abuso, né, eu assisti um documentário sobre o P. Diddy no Prime Video que falava das atrocidades que ele fez. Me recordo de um depoimento de uma moça que foi violentada por ele. Ela estava de vestido vermelho, deu depoimento. Foi muito difícil, né, estar ali para ela. E ela contou que quando ela foi abusada por ele, ela usava vermelho. Eu acho que ela usava, inclusive, até um vestido vermelho. E depois daquele episódio, a vida dela nunca mais foi a mesma. Ela disse que ela entrou num processo de depressão muito profundo, que ela se sentia suja, que ela não conseguiu nunca mais usar vermelho, que ela estava ali usando no documentário como uma forma de protesto, né, de denúncia. Então veja que isso é um dano inquantificável para uma pessoa que sofre, um dano que a gente não consegue medir. E como isso vai repercutir de maneiras negativas na vida da pessoa, né? Gosto também de uma série muito boa, série muito difícil de assistir também, que é a Bebê Rena, onde a história gira em torno basicamente de como um abuso consegue repercutir negativamente de maneiras diversas na vida de uma pessoa, seja homem ou seja mulher. No caso da Noélia, era uma criança que sofreu sendo abusada. É claro que a procura do propósito e do sentido, para algumas pessoas vai ser mais difícil, algumas pessoas vão ter as histórias mais difíceis, outras catastróficas, mas para outras vai ser menos angustiante. Sempre é angustiante, mas para outras menos. E esse vídeo ele existe para mostrar que diante de um sofrimento psicológico desproporcional, intolerável, um quadro depressivo grave, com traumas inapagáveis na memória, às vezes do corpo, existe recurso, existem bons terapeutas, existem bons psicólogos, existem bons psiquiatras, existem recursos, existem pessoas boas no mundo que podem te ajudar sim a seguir um caminho e continuar vivendo. Não se deve desistir em casos de sofrimento psicológico extremo. Nem todo pedido de morte é um desejo de morrer. Às vezes é um grito desesperado de ajuda. E para quem acredita em Deus, Deus não nos dá um fardo maior do que aquele que nós não possamos carregar. A eutanásia, para casos de sofrimento psicológico intenso, eu não acredito que seja a melhor opção. Ou se algum dia for difundida essa ideia e normalizarem isso, tem que ser muito bem protocolada. Que aquela pessoa decidiu, mas que ela tentou e teve acesso a todos os tipos de tratamento, aos melhores profissionais possíveis, com todos os recursos disponíveis, porque, pelo contrário, não deveria ser permitida. E antes de discutir o direito de morrer, talvez a gente precise discutir por que alguém tão jovem deixou de querer viver. E se a gente falhar nisso, nenhuma lei vai resolver. Mas, aqui é a minha opinião sobre a eutanásia no Brasil, né, para casos selecionados, aqueles casos de doenças incuráveis, de sofrimento físico, intolerável, principalmente, devem ser mais discutidos no Brasil, sim. Aqui é proibido, muito por sermos um país religioso, né, tanto cristão como espírita, como outras religiões, mas acredito que sim, seja uma opção em alguns casos. Ufa, vídeo difícil, mas necessário. Peço que compartilhe esse vídeo com alguém que você gosta, que você se preocupa, e por hoje era isso. Eu sou o Kaique Ribeiro, muito obrigado que você ficou aqui até agora nesse vídeo, e até a próxima.